Aleluia! Cristo vive! E que a maravilhosa graça e a paz que promanam do ressuscitado sejam com cada coração. Somos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso Deus neste domingo tão especial, o chamado Domingo da Ressurreição, que marca o início do tempo litúrgico da Páscoa cristã. A cor branca que recobre os paramentos e as vestes litúrgicas evoca a realidade da Epifania, da presente e manifesta glória de Deus que a tudo permeia, impingindo em nós uma renovada esperança, anunciando-nos a vitória da vida sobre a morte. O símbolo desta celebração é a cruz vazia. Ela evoca a realidade do sepulcro, que, de igual modo, vazio está, pois Cristo ressuscitou e vive e reina pelos séculos dos séculos, e a sua vitória é penhor da nossa também. Ele é como que as primícias dos que dormem e permite-nos prosseguir nesta jornada, sabendo que nem o pecado, nem a morte exercem mais poder sobre nós, pois fomos definitivamente libertos pelo seu poder. Estamos alegres e é nesta atmosfera de alegria, nesta ambiência pascal, que tomamos parte juntos no culto que a Deus pertence. E eu convido você a um tempo de introspecção em que somos conduzidos pela arte, pela música da nossa querida irmã, a organista e pianista Gisele Santana, e por meio do qual vamos nos preparando para tudo o que seguirá. Em atitude de devoção, acolhamos a sua música. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus em oração. Bendito Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome em toda a terra. Nos alegramos, Senhor Deus, em ti. É maravilhoso estar diante da tua presença. Tu que é Deus soberano, majestoso, cheio de honra, glória e poder. Celebramos nesta manhã a vida de teu Filho, o Cristo ressurreto, que nos deu vida e vida abundante. Glorificado seja o teu nome para todos sempre. Recebe, Pai, a nossa adoração. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Se você tiver uma Bíblia consigo, eu convido você a tomá-la nas mãos comigo nesta hora. E nós estamos abrindo juntos no Novo Testamento.
E o texto apontado pelo lecionário cristão para este primeiro domingo do tempo litúrgico da Páscoa é o que está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, entre os versículos de número 34 e 43. Estamos abrindo juntos no Novo Testamento, estamos visitando o livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 10, e passando a leitura do trecho que vai do versículo 34 ao versículo 43, onde se lê assim: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Esta é a palavra que nos foi entregue, ela é a verdade em que podemos confiar. No nome de Jesus, todo aquele que crê recebe remissão de pecados. Em atendimento a esta palavra, que nos enseja um convite à fé, é que nós agora vamos dobrar os nossos joelhos e nos colocar perante o trono da graça do Pai Celestial com a confissão de nossas faltas, recolhendo das suas mãos divinas a graça que vem com o seu perdão. Se você não puder se ajoelhar onde está agora, pelo menos feche os seus olhos e guarde alguns instantes de silêncio para conversar com Deus no íntimo do coração e ouvir a sua doce voz que nos fala também ali. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de céus e terra, os teus filhos se prostram ante a tua augusta presença, pois reconhecem-se, Senhor Deus, pecadores. E o pecado nos faz mal, entristece o nosso coração, pois transgredir a tua lei só causa sofrimento e dor. E nós te amamos, Pai. Queremos mesmo é fazer a tua vontade, queremos é viver segundo os teus preceitos. Mas as nossas limitações tornam-se erros, e o nosso erro fere a tua santidade. Por isso, Senhor, te clamamos, perdoa-nos. Outra vez, age com benevolência, com amor, com graça e misericórdia. Apaga, Pai, as nossas transgressões e torna-nos puros,
segundo a tua vontade. Pois necessitamos de ti e necessitamos do teu perdão. Te agradecemos porque teu Espírito Santo tem nos orientado, dado discernimento daquilo que fazemos. E quando falhamos em te servir, ele nos diz. Te agradecemos porque a tua palavra nos ensina que podemos confessar os nossos pecados, pois o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Por isso, Senhor Deus, te agradecemos pelo perdão. Ainda te suplicamos. Continua, Senhor Deus, a estar ao nosso lado, a cuidar de nós, pois o que faríamos sem a tua proteção? O que faríamos sem o teu cuidado? Visita, Senhor, os enfermos, aqueles que sofrem, aqueles que passam por problemas familiares, sentimentais, financeiros e de outras ordens. Todos nós carecemos de ti e por isso te pedimos, ajuda-nos, Senhor. É a nossa oração, cheios de fé e gratidão, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória e louvor dai ao nome de Deus. Esta é a mensagem proclamada pelo coro Aidéia Moraes, um veemente convite a todos nós que somos do Senhor e que temos sido tocados pelo seu poder. Glória e louvor de Gordon Young nas vozes do coro, com acompanhamento da nossa querida irmã a organista Gisele Santana. Participemos deste canto em espírito de adoração e louvor. Eu vim para dar-vos vida e vida abundante. Nesse domingo de Páscoa, nós nos lembramos e celebramos o Cristo vivo, ressurreto, que mudou a nossa história, que nos deu vida, vida eterna. Os nossos lábios enchem-se de louvor e a nossa boca com um sorriso alegre. Afinal de contas, o Cristo maravilhoso, o Rei dos Reis, morreu, mas ressuscitou. E a sua vida transformou-nos, mudou a nossa história, de tal forma que nós queremos nos comprometer com a sua causa. Nós queremos nos envolver, nós queremos nos dedicar. E fazemos isso de muitas maneiras. E também trazendo dízimos e ofertas ao Senhor, pois nós nos alegramos em compartilhar
daquilo que o próprio Deus nos dá. E você está vendo aí na sua tela como você pode fazer a sua transferência, o seu Pix ou até mesmo o seu depósito. Tudo de forma segura, abençoando assim o reino de Deus. Quero te convidar a fechar os olhos para orarmos ao Senhor, consagrando dízimos e ofertas dizimistas e ofertantes. Senhor, é maravilhoso saber que estamos sempre aos teus cuidados. Não conseguimos imaginar a vida sem isso. Não conseguimos pensar em como seria difícil não ter ao nosso lado o Senhor. E nesta manhã de Páscoa, onde celebramos o Cristo ressurreto, nós celebramos a vida que nos foi dada e a nossa história que foi mudada. E queremos, Pai, nos dedicar a Ti. Queremos nos envolver. Queremos, Senhor, participar do Teu reino. Com as nossas capacidades, com os nossos dons e também com os nossos recursos. Por isso, trazemos a Ti dízimos e ofertas. E nós os consagramos a Ti. E também, da mesma forma, consagramos a Ti dizimistas e ofertantes. Recebe, Pai, a nossa dedicação. Fazemos esta oração em nome de Cristo, aquele que vive para sempre. Amém. Momento de meditarmos na palavra de Deus nesse domingo tão especial para a cristandade, domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, onde procederemos com a leitura dos versículos 34 a 43. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dos versículos 34 a 43. Diz assim a palavra de Deus. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Morte. A morte. A morte é algo que mexe conosco e, na realidade, é uma certeza na vida. Alguém até mesmo diz que é a única certeza que nós temos. Lidar com a morte não é fácil. Quando nós perdemos algum dos nossos entes queridos, o sofrimento é grande. Lidar com a perda, com a ideia de não ver mais, de não estar mais, de não ouvir mais, de não rir, de não comer, de não fazer as coisas que normalmente faríamos, é bem assustadora. A morte. A morte não é fácil de se lidar. Mas hoje, por exemplo, nós não lidamos e nem celebramos a morte, nem a tememos. É domingo de Páscoa, é domingo da ressurreição. A vida é celebrada. E é bem evidente que morte e vida estão em lugares opostos. Uma e outra são coisas diferentes. Mas o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
experimentou as duas. E nós até temos dificuldades em compreender esse esquema. Veja bem, Jesus vivo, morre e torna a viver. Para nós isso é muito difícil de se mensurar, de se compreender, pois nós estamos acostumados apenas com dois passos dessa equação: vida e morte. Jesus foi além: vida, morte, reviver, ressuscitar, tornar a vida. Por isso que hoje a vida é celebrada, e celebrada com toda a sua magnitude, pois afinal de contas ela nos foi dada, ela nos foi conseguida por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Domingo de Páscoa, dia de celebrar a vida abundante em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito clássico para esta data. Um texto onde o apóstolo Pedro está discursando e na sua pregação ele faz um apanhado de tudo o que aconteceu com Jesus até o momento onde tudo isso torna-se real e concreto a partir da ressurreição. Veja bem, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma realidade maravilhosa. Deus não faz como nós fazemos, que dividimos pessoas, fazemos grupos, classificamos. Deus não faz nada disso. Deus só quer saber de uma coisa: se você acredita nele, se você o ama também. Pelo contrário, qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ou seja, não há mais judeus, nem grego, nem livre, nem escravo, nem homem, nem mulher. O que há é o Filho de Deus, o cristão, aquele que recebeu a vida através de Jesus Cristo ressurreto. Pelo contrário, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo. E ele vai fazendo essa retrospectiva até que chega na ressurreição. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e não concedeu que fosse manifesto a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Ou seja, a ressurreição aconteceu e é algo real, é algo concreto, mas aqueles que viram foram os que tiveram contato com Jesus, foram pessoas escolhidas, separadas para isso. E Pedro vai dizer: olha, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Lucas, ao relatar isso, está nos falando: olha, a ressurreição é algo tão real que esses discípulos comeram com Jesus após a morte, após ele estar ressurreto. Comer é fazer as coisas que os homens fazem, prova que alguém está vivo. O morto, evidentemente, não faz esse tipo de coisa. Não se alimenta, não interage, não se relaciona. O morto é morto. Jesus ressurgiu dos mortos, reviveu, ressuscitou. Por isso ele é capaz de interagir, de se relacionar e até mesmo de alimentar-se. E o texto vai seguir. E nos mandou pregar ao povo e testificar que é ele quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Lucas vai ancorar também no Antigo Testamento uma realidade maravilhosa para nós. Primeiro, Jesus morreu, ressuscitou, e com isso recebemos vida, e quando cremos nele, remissão dos nossos pecados. Isso é extremamente importante. Afinal, o salário do pecado é a morte.
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, concedida através de Jesus Cristo ressurreto. É sobre isso que nós vamos pensar nesta manhã. Afinal de contas, fomos libertos, fomos salvos, fomos redimidos por aquele que morreu, mas ressuscitou. A primeira coisa que eu quero pensar contigo é sobre morte e vida. Duas coisas antagônicas, opostas, que nós temos até mesmo alguma dificuldade de lidar. Entendemos a vida a partir da nossa experiência. Vivemos, nos relacionamos, crescemos, produzimos, fazemos uma série de coisas. E quando esta vida se encerra, nós chamamos isso de morte. Cessam-se os sonhos, cessam-se os relacionamentos, cessam-se tudo aquilo que pode ser produzido por nós, cessam-se todas as atividades características da humanidade e da vida. E é claro que essa é uma realidade presente. Faz parte do ciclo natural: nascimento, crescimento e morte. Nós estamos falando de algo tão profundo e tão extraordinário que extrapola esse ciclo, que vai muito além. E por isso é tão difícil de mensurar e de se compreender. Estamos falando de vida e vida eterna. Esta é a maravilha da ressurreição de Cristo. Eu e você poderemos passar pela morte física, a cessação de tudo o que nós já falamos anteriormente. Mas cremos que por Jesus Cristo ter ressuscitado, ressuscitaremos também e teremos vida eterna. Pare para pensar por um instante. Você vai viver essa vida conforme Deus quer. Vai passar por dificuldades, vai ter muitas vitórias, vai experimentar coisas boas e coisas talvez nem tão boas assim. Mas em Jesus Cristo, quando isso cessar, quando isso terminar, você vai adentrar ao céu de Deus, vai viver nas mansões celestiais, pois você recebeu vida eterna, não por seus méritos. Para eu e você recebermos esta vida abundante, Jesus teve que deixar a sua glória nos céus, tornar-se homem como eu e você, humano, conhecer as nossas vicissitudes e mazelas, experimentar a trágica dificuldade humana, as limitações, ser traído por um amigo, ver sua mãe sofrendo de frente a seu triste fim. Vivenciou tudo isso por obediência ao Pai e por amor a nós. E ao ressurgir ao terceiro dia, esse ciclo se torna diferente. Rompe-se essa cadeia. A vida e vida abundante, vida que sai desta terra e toca a eternidade, atemporal, infinita. Difícil mensurar, difícil entender. Entendemos o tempo de forma finita. Acabam-se as horas, acabam-se os dias, semanas, anos, e assim se vão. Pensar no infinito e nós experimentando esta eternidade não é muito fácil. Mas você vai experimentar isso um dia. Pois Cristo lhe deu vida abundante através da sua ressurreição. E quando nós entendemos que viveremos para sempre, que somos eternos em Jesus Cristo, que dentro de nós habita a eternidade dada por Ele, precisamos enxergar a vida com outros olhos. Sim, vê-la de uma forma diferente, por uma perspectiva que rompe com este ciclo tão conhecido. Um certo teólogo disse certa vez que quem entendeu que Cristo ressuscitou não tem mais motivos para andar cabisbaixo, não tem mais motivos para um mau humor, não tem mais motivos
para pensar que a vida não vale a pena. Pois na ressurreição de Cristo, nós recebemos um novo horizonte, nós recebemos uma nova perspectiva e enxergamos a vida a partir de quem vai viver pela eternidade. E quando fazemos isso, nós somos chamados a uma responsabilidade, que nós vemos expressadas no texto, no versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que é ele quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ou seja, contar a todo mundo que a vida eterna é real e que Cristo foi quem conseguiu ela para nós. Vivemos num mundo de muita desilusão, de muita falta de esperança, de muita brutalidade, de muita violência. Eu estava vendo o noticiário e é sempre difícil ver as notícias do nosso cotidiano. E a manchete era que uma mãe que havia dado queixa na delegacia, dizendo que a filha havia sido sequestrada e depois de investigação e uma série de procedimentos, ela confessou que ela mesma sufocou a filha com um travesseiro. Um bebê. É terrível essa realidade. É triste um mundo tão violento, um mundo tão sem esperança. Um mundo onde as pessoas voltam-se para os seus umbigos de tal forma que não poupam sequer a vida dos inocentes, dos pequeninos. Entender a realidade da ressurreição é estar disposto a dizer a outros que vale a pena viver, que essa vida que é dada por Jesus é vida abundante, para se perceber a vida de forma positiva, mesmo vivendo em meio a dificuldades e vicissitudes, mesmo tendo que enfrentar desafios diariamente. Eu e você fomos salvos por Cristo, recebemos a vida eterna para comunicarmos essa vida a outros que jazem nas trevas e que olham para o mundo e só veem morte. Eu e você experimentamos a vida que Cristo dá para que outras pessoas, através do nosso testemunho, da nossa pregação, entendam que vale a pena viver. Celebrar a Páscoa de Cristo, a ressurreição, é também falar dele para os outros, é pregar, é espargir a mensagem da ressurreição a todos quantos possam nos ouvir. Tanta gente perdida, tanta gente desiludida, tanta gente achando que a vida não vale ser vivida. E nós temos a palavra de Deus que diz exatamente o contrário, o oposto, que vale a pena viver e que o sentido da vida é Cristo. E é Ele quem nos salva, é Ele quem nos dá vida e é Ele quem nos manda contar aos outros. Nesse domingo de Páscoa, nessa celebração da vida, eu desejo que você sinta-se abençoado, pois recebeu vida abundante que toca a eternidade. Que você sinta-se responsável por transmitir esta vida a todos quanto precisam ouvir. A todos aqueles que estão na sarjeta, a todos aqueles que estão chafurdados nas dificuldades da vida, a todos aqueles que não têm mais brilho nos olhos para viver. A mensagem de Cristo é que Ele ressuscitou e nós recebemos vida abundante nele e vida para a eternidade. Que Deus te abençoe. Passando a um tempo de comunicações, queremos destacar que este é um domingo muito especial para toda a cristandade e para a Igreja Presbiteriana de Copacabana em particular. Estamos envolvidos na atmosfera pascal, celebrando a vitória de Jesus e da vida sobre a morte. E isso ao longo de todo o dia. A nossa programação presencial aqui na nossa igreja hoje é muito especial e nós gostaríamos muito de contar com a sua presença em toda ela.
Às 9h30 da manhã, em nosso salão social, estaremos desfrutando de um delicioso café da manhã comunitário, tradicionalíssimo café da Páscoa, uma linda mesa montada com aquilo que cada família traz para dividir com as demais, estará preparada a partir das 9h30 da manhã para receber a mim e a você. E nós vamos dividir juntos ali um momento preciosíssimo de comunhão e alegria. Às 10h15 da manhã, nas escadarias de frente ao nosso santuário, estaremos realizando uma linda ação evangelística e proclamando com o canto do coro Aidéia Moraes a mensagem pascal. Irmãos e irmãs estarão nas calçadas, empenhados em distribuir literatura e material evangelístico, e você pode se fazer presente a esta ação e apoiá-la com as suas orações ou simplesmente estando ali, junto a nós. Às 10h30 da manhã, estaremos reunidos aqui dentro do santuário para o culto do Senhor, falando da ressurreição uma vez mais e cantando-a, e fazendo-o de modo muito especial nas vozes dos nossos pequeninos, com o coro infanto-juvenil Helen Heisley e ainda com a participação do grupo de jovens da nossa igreja. Será um domingo memorável e nós queremos muito contar com a sua presença para que desfrute de tudo isso no meio de nós. Venha se juntar à família da fé e participe. A partir das 9h30 da manhã, hoje, domingo da ressurreição, eu estarei aqui e eu vou esperar por você. Chamo também sua atenção para o fato de que teremos 2 feriados e um recesso nessa semana. E por conta disso, entre a segunda-feira, dia 21, e a quarta-feira, dia 23 de abril, nós não teremos atividades presenciais aqui na nossa igreja. Nosso ritmo de atividades volta ao normal a partir da quinta-feira, dia 24. Fique atento. Chegando ao fim desta celebração, eu quero desejar a você uma felicíssima Páscoa e, de igual modo, para todos os seus. E que a mensagem da Páscoa que hoje você tem dentro de si, em seu coração, você possa também compartilhar com quantos encontrar pelo caminho. Vamos fazer a oração final e faremos isto segundo aquilo que aprendemos de Jesus, o ressuscitado. Faremos a chamada oração dominical, ou prece do Pai Nosso. Em seguida, vamos receber a bênção de Deus, que há de permanecer sobre as nossas vidas. Olhos fechados, corações unidos, numa só corrente de fé, digamos juntos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo permaneçam contigo hoje e eternamente. Amém.